Sejam bem-vindos a mais um tutorial, a mais uma aula aqui no YouTube. E nessa aula a gente vai aprender, né, eu vou ensinar vocês a criar essa arte aqui em homenagem ao Dia das Mulheres. Então nessa aula vocês vão aprender o passo a passo para criar cada detalhe dessa arte até a finalização, até esse resultado final. Mas antes de te ensinar todas as técnicas, todo o passo a passo que eu utilizei para criar essa arte, eu gostaria de pedir que você se inscreva aqui no canal e também ative o sininho de notificações, que é para você não perder nenhum vídeo e também ser notificado quando eu postar algum conteúdo novo. Assim você vai ficar por dentro, assistir todos os tutoriais que saem aqui no canal. Também, se você gostar, se essa aula te ajudar de alguma forma, gostaria de pedir que você deixe aqui embaixo o seu like e também algum comentário com seu feedback dizendo o que você achou dessa aula. É uma forma de retribuir, eu ficarei bastante grato se você fizer isso. Mas agora, sem enrolação, vamos partir aqui para a aula e vamos criar esse post do zero. Já vou abrir aqui um novo arquivo. Vocês podem ver sem nada, que agora a gente vai começar a criação desse post. A primeira coisa que a gente vai fazer, né, vai escolher aqui as cores que a gente vai trabalhar. Eu vou trabalhar com essa paleta aqui, que são três rosas, né, um mais claro e dois aqui mais escuro, mas eu vou colocar como cor de fundo esse rosa mais claro. O primeiro passo da criação desse post vai ser a gente inserir todos os textos, né, todos os títulos e também aqui os corpos de texto que vai ter na nossa arte. Então eu vou colocar aqui a data, 8 de março, vou dar um OK com a ferramenta de texto, ó, já criou aqui a camada, vou vir aqui em texto, né, vou colocar esse texto aqui em bold, e vou dar um Ctrl J, vai duplicar ele, olha só. E aqui eu vou colocar Dia Internacional da. É que eu vou colocar mulher com outra fonte. Vou selecionar aqui os dois. Esse aqui eu vou selecionar e vou selecionar a opção de, né, maiúsculo, né, para ficar tudo maiúsculo, esqueci o nome. Mas enfim, agora eu vou criar aqui uma camada vazia abaixo desses dois textos e vou criar um retângulo arredondado. Então, olha só, eu crio o retângulo, vou selecionar aqui o rosa mais escuro, vou vir nas bordas dele e vou arredondar para ficar esse efeito aqui de arredondamento. Eu seleciono os dois e venho aqui e faço um alinhamento. Então, olha só, agora eu posso aumentar um pouco mais também. Vai ficar dessa forma. E esse de baixo, olha só, eu vou vir aqui em texto novamente, vou colocar médio. Eu não vou deixar ele bold, não. Então, selecionando os três aqui, dando um alinhamento, vai ficar mais ou menos dessa forma. Agora eu vou criar uma nova camada vazia, vou escrever aqui mulher. Olha só, eu vou tirar agora esse maiúsculo, né, para ficar só a primeira maiúscula, e vou escolher aqui uma outra fonte. Baixei aqui essa fonte exclusiva para esse post, né, para escrever aqui o nome mulher. É uma fonte aqui com serif, então dá um efeito bem legal, super combina com esse tema. Vou mais uma vez pressionando o Shift, seleciono tudo para fazer um alinhamento. E agora eu vou selecionar apenas esses três aqui de cima, vou dar uma diminuída, olha só, deixar dessa forma aqui. Vou criar aqui mais uma camada vazia, né? Vou criar aqui uma caixa de texto, vou colar a mensagem que eu vou utilizar aqui nessa arte. Olha só, colei aqui, vou deixar a fonte Montserrat. Vou diminuir aqui um pouco mais. Eu vou deixar assim, né? E olha só, nessa frase aqui, a mulher serve de inspiração. Eu deixei bold. Então, olha só, eu aplico aqui um contraste, né, de peso da fonte, o contraste de fontes. Né? Eu utilizei a mesma fonte, só que nessa frase em específico aqui, eu utilizei uma espessura maior. Olha só, aqui está regular e aqui está bold. Então, isso faz com que dê ênfase a essa frase, como também aplica um pouco de contraste e fica um efeito super legal para você aplicar aí nas suas artes. Então, eu vou também diminuir aqui um pouco mais, deixar dessa forma, e vou pressionando Shift, agora pressionando Ctrl G para agrupar tudo, e vou colocar aqui texto, para a gente ir organizando aqui as camadas da nossa arte, né, e a gente não se confundir com nada. Agora eu estou aqui com a imagem que a gente vai utilizar, né, eu baixei essa imagem aqui no FreePic, né, de forma gratuita, então você também pode baixar. Eu vou converter aqui no objeto inteligente, e vou vir selecionar e vou escolher a opção de selecionar assunto. Olha só, já fez aqui uma seleção de forma rápida, né? A seleção automática do Photoshop. Eu crio uma máscara e vou dar um Ctrl C. Olha só, vou vir aqui para a nossa aula e vou colar ela aqui. Vou agora redimensionar. Vou clicar com o botão direito, vou virar horizontalmente para trazer as rosas para esse lado esquerdo. Vou dar um OK aqui. Agora a gente precisa redimensionar aqui a mulher, então eu vou diminuir aqui um pouco mais, trazer ela mais para cá, vou dar um Ctrl T aqui nos textos e vou dar uma redimensionada também.
Então, olha só, vai ficando dessa forma. E agora eu vou dar um trabalhado aqui na mulher. Uma das primeiras coisas que eu vou fazer é criar aqui uma camada de matiz saturação. Olha só, vou criar a máscara de corte para esse efeito ficar apenas aqui na mulher. E vou vir aqui com a mãozinha, vou selecionar os azuis e eu vou tirar a saturação dos azuis e aumentar a luminosidade. Então, olha só, vocês veem que eu já tirei aqui essa cor azul que não está agregando em muita coisa na minha imagem. Da mesma forma, eu posso também, aqui na mãozinha novamente, selecionar o amarelo e olha só, posso remover o amarelo também e aumentar a luminosidade. Então, olha só, com uma camada, olha só o efeito que eu já trago aqui, né? Já tiro duas cores que não estão, não vão complementar muito aqui a imagem, né? Da mesma forma, eu posso criar um mapa de degradê, olha só. E esse mapa de degradê, nessa primeira cor, vai ser esse rosa escuro que a gente está trabalhando, um vinho, na verdade, né? E a segunda vai ser o rosa claro. Agora a gente vai vir no modo de mesclagem, vai colocar a luz indireta e ela vai ficar mais ou menos assim. Então, olha só a ambientada que a gente dá, né, com essa camada de mapa de degradê. Agora, cadê? Deixa eu ver. Eu baixei essa imagem aqui, eu vou converter ela num objeto inteligente, que é da sala de uma casa. Você pode estar se perguntando o que é que isso tem a ver com a arte. Né? Eu gosto sempre de utilizar imagens de fundo nas minhas artes, né, para dar um aspecto mais de natural, de algo mais profissional, para não ficar esse efeito aqui da imagem chapada. Então, eu utilizei aqui uma sala de uma casa, porque como não tinha algo em específico, tipo, por exemplo, quando eu faço algo para um hospital, eu utilizo, quando eu faço uma arte para a área da saúde, eu utilizo um hospital. Então, como era uma mulher, eu só utilizei aqui uma casa mesmo, né, para ficar aqui de fundo e ficar compondo. Então, olha só, eu escolhi essa imagem, né, como se a mulher tivesse ali em casa, olha só, tem até já outras flores aqui também, outras rosas, né, aqui também. Então, vai ficar super composto, né, essa imagem com a mulher. Vocês vão ver no resultado final. E aqui no modo de mesclagem eu vou colocar luminosidade. Então, olha só como que já fica a imagem. Eu posso aplicar um filtro desfoque gaussiano, né, para dar um pouco de desfoque. Aí eu posso colocar apenas 3. E agora, pressionando o Alt, eu vou criar uma máscara de corte aqui, que já vai apagar tudo. Eu vou vir agora com o pincel na cor branca. Vou manchar aqui o fluxo, vou deixar em 1. E eu vou revelar essa imagem aqui apenas em algumas partes. Então, olha só, não vai ficar 100% visível, né? Vocês viram aí que eu apliquei um modo de mesclagem, luminosidade, apliquei o desfoque também e ainda criei uma máscara que é para não ficar 100% visível. Eu abri aqui no Photoshop essa imagem que eu baixei, né? Tá até aqui o site que eu baixei, PNG Egg, que também é gratuito, você pode encontrar aí. Eu botei lá pétalas de rosas e apareceu. E eu vou vir aqui com a ferramenta de laço, vou criar uma seleção, olha só, ao redor de uma pétala, vou dar um Ctrl J. Então, olha só o que vai acontecer, vai soltar, vai ficar separado. Aí eu venho, converto no objeto inteligente, vou tirar a visualização aqui, volto na nossa imagem, olha só, crio outra seleção aqui também nessa outra, dou um Ctrl J, converto ela no objeto inteligente também. Da mesma forma, agora eu vou fazer com essa daqui. Venho aqui, dou um Ctrl J. Então, olha só, criou, né? Eu peguei aqui essas três pétalas separadamente para ficar melhor eu trabalhar. Eu vou trazer aqui para a nossa imagem, para a nossa aula. Vou dar um OK. Antes disso, eu já vou selecionar aqui essas três camadas, né? Vou agrupar com Ctrl G e vou renomear como mulher, que é para a gente não se perder. E essas duas aqui de baixo eu vou agrupar também e renomear como fundo. Então, olha só, vai ficando aqui as camadas todas organizadas. Agora a gente vai mover aqui, né, posicionar essas imagens de pétalas. Olha só, vou colocar uma aqui, essa outra eu vou colocar ela aqui, ó. Ainda vai ter um outro elemento. E essa daqui, vou colocar aqui, vou aplicar um desfoque aqui. Né? Ainda não apliquei o desfoque, mas antes disso, né, eu vou agrupar aqui as três, vou colocar pétalas, aqui rosas, pétalas, e vou colocar uma sobreposição de cor. Tá aqui matiz o modo de mesclagem, mas vai vir normal, né? Então, vou colocar aqui do jeito que vai vir para vocês. Então, aqui eu vou selecionar esse segundo rosa, que é um pouco mais claro, vou dar um OK, e vou colocar o modo de mesclagem matiz. Então, olha só, com esse efeito eu já trago as pétalas aqui para as cores que a gente está trabalhando. Outro elemento também que eu baixei foi esse ícone de like, né, em 3D aqui. Eu vou trazer ele, vou colocar ele aqui no grupo do fundo, né, que ele vai ficar aqui na parte de trás. E eu vou dar uma girada nele aqui, ele vai ficar mais como composição aqui no fundo. Eu vou colocar uma sobreposição de cor nele também, vai ser esse mesmo vinho ou rosa, o médio, né? Sem, nem o mais claro, nem o mais escuro. Também coloco o modo de mesclagem aqui de matiz para mudar apenas a cor. Então ele sai do vermelho e vem para o rosa. Vou dar uma girada nele aqui, ó. Dar uma diminuída aqui um pouco. E vou aplicar um filtro
desfoque gaussiano, que é para tirar um pouco dessa evidência, né? Quando a gente dá um desfoque, a gente acaba não chamando tanta atenção para aquele objeto, que é justamente esse o objetivo desse like aqui. Vou colocar aqui 8. Eu não quero que ele chame tanta atenção. Olha só. Vou vir aqui na camada da mulher. Vou vir aqui com o pincel. Colocar o pincel preto, que eu vou apagar aqui essa parte aqui que tá um errinho aqui. Vou criar mais uma camada vazia aqui, acima da imagem de fundo. Vou colocar aqui o número 8. Colocar aqui a fonte Montserrat. Colocar ela semi-bold. E vou aumentar esse número, que é para dar um efeito aqui a mais também, né, do número 8 aqui atrás. Ficar melhor ainda a composição. E eu vou trazer ele para trás da imagem. Olha só. Vou apagar aqui essa máscara e vou revelar novamente. Pressionando Alt eu apago tudo. E agora eu vou revelar ela, né, de forma mais estratégica. Por quê? Porque agora eu sei onde é que estão aqui os elementos. Então eu sei onde eu posso revelar mais, revelar menos. Então, aquela primeira vez que eu revelei, né, foi mais para a gente ter uma noção. E agora eu apago e refaço aqui esse trabalho. Agora eu vou fazer a parte de finalização aqui, né? Os últimos ajustes, os efeitos finais. Eu vou vir nessa pétala aqui e vou aplicar um desfoque gaussiano nela. Vai ser bem pouco. Vou colocar aqui só 3, né? Só para não dar tanta evidência aqui para ela, né? Olha só. Vou colocar aqui a visualização. Da mesma forma, eu vou colocar aqui um filtro de desfoque gaussiano também nessa outra. Nessa aqui eu posso até aumentar o desfoque. Vou colocar o dobro, tendo em vista que ela está mais próxima. Então, eu quero criar justamente esse efeito aqui, olha só. Vai ficar basicamente dessa forma. Outra coisa que eu posso fazer agora, olha só, é duplicar esse preenchimento de cor aqui do fundo e trazer ele para cima de tudo. Olha só. E eu vou colocar o modo de mesclagem nele, divisão. Aí eu vou vir aqui na máscara e vou apertar um Ctrl I para inverter e apagar tudo. Para agora eu revelar esse efeito apenas em algumas partes. Então eu venho aqui agora com o fluxo, não precisa ser exatamente em 100, e o pincel na cor branca, e vou revelar esse efeito aqui em algumas partes. Então eu venho com o pincel na cor branca e vou dando alguns cliques aqui. Deixa eu apagar novamente tudo aqui. Agora sim. Então eu venho com o pincel na cor branca, dou um clique aqui, olha só. Olha como os efeitos de iluminação dão diferença aqui para nossa arte. Eu vou vir agora também aqui com a camada de curva, acima de tudo. Vou criar um ponto aqui, ó, nos tons escuros. Vou baixar um pouco e vou aumentar esse que está aqui na ponta. Então, olha só o efeito que dá, né? A intensidade que dá nas cores. Só que eu vou diminuir esse fluxo, não vou deixar muito. Então, olha só, dá um toque aí a mais. Da mesma forma que a gente pode colocar também uma pesquisa de cor. Olha só, coloquei esse segundo LUT aqui, ó, 3 Strip Look, e vou baixar a intensidade. Então, olha só. Antes de mostrar aqui o antes e depois dos efeitos, eu vou colocar só mais um aqui, que vai ser uma cor sólida. Eu vou colocar aqui o cinza médio. Essa é só você colocar aqui nesses três primeiros 0050, que vai ficar o cinza exatamente o médio. E você vai vir em filtro, ruído, adiciona um ruído, converte no objeto inteligente e colocar aqui a quantidade de pixels que você quiser. Quanto mais alto esse número, maior a intensidade do ruído. Eu vou colocar aqui apenas 8 e vou colocar o modo de mesclagem de sobrepor. Vou agrupar aqui agora esses 4 efeitos. Olha só. Seleciono os 4, dou um Ctrl G e vou renomear aqui como efeitos. E vou mostrar agora o antes e depois sem eles. Então, olha só, com os efeitos, né, e agora sem. Dá uma diferença muito grande para a nossa arte a gente aplicar esses efeitos aí. Então é isso, eu finalizo aqui essa arte, eu espero que vocês tenham curtido, tenham aprendido algo, né, que vocês possam aplicar no trabalho de vocês, alguma dica que eu ensinei aqui, né, e se vocês gostaram, se te ajudou de alguma forma, reforço novamente o pedido para vocês deixarem o like, comentarem, se ainda não é inscrito, por favor, se inscreva no canal, ative o sino de notificações, que é para você não perder nenhum vídeo e ser notificado toda vez que eu postar um vídeo novo. Agora eu gostaria de finalizar o vídeo fazendo propaganda do meu curso, que se você quiser aprimorar suas técnicas de design, aprender a criar artes como essa, aprender técnicas, aprender a dominar o Photoshop e criar artes profissionais, acesse o link que está aqui na descrição desse vídeo que você vai ter acesso a um curso que é super barato, super acessível, mas que vai elevar o seu nível no design.